Gênesis capítulo 15, e no versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Todos nós já sabemos do que se trata aqui, né? Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Veja que Deus está falando aqui com Abraão, na aliança, e já falando do que iria acontecer anos muitos depois. Estamos falando aqui do povo de Israel no Egito, que lá ficaram 430 anos. Eu pergunto, quem aqui crê que Deus sabe de tudo? Diga eu. Inclusive do futuro? Sabe? Nós estamos lendo uma passagem que Deus está fazendo uma aliança com Abraão, dizendo que por ele, da descendência dele, seria o seu povo, aquilo que ele chamaria de seu povo, mas que eles iriam sofrer numa terra peregrina, ou seja, numa terra alheia, seriam escravos por anos. Que revelação, hein? Deus falando para Abraão antes de acontecer a escravidão do povo de Israel no Egito. Que coisa forte isso. Aí depois ele diz: mas depois sairão com grandes riquezas. Vamos lá, pessoal. E tu irás para teus pais em paz, ou seja, depois você vai morrer. Serás sepultado com ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Por favor, preste atenção nessa frase: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu, o Girganzeu e o Jebuseu. Esse aqui todos eram povos, tá, pessoal? O Senhor estava dizendo que iria colocar então debaixo do cajado de Abraão todo esse povo. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Eu trago para vocês hoje uma mensagem, pessoal, da parte de Deus. Não deixe o medo roubar as promessas de Deus na sua vida. Eu repito, não deixe o medo roubar as promessas de Deus na sua vida. Comecei lendo sobre Abraão, mas não quero discorrer sobre ele. Nós vamos caminhar aqui para frente da mensagem, caminhando para o cumprimento das profecias. Muito bem, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo que através desta aliança, Deus escolheu ele e da sua descendência ou filhos,
seria chamado o seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, ou o povo judeu. O Senhor disse que a sua descendência seria próspera, abençoadíssima. O Senhor disse que eles iriam viver numa terra abundante, a terra de Canaã, aonde mana leite e mel, a terra da riqueza, a terra da prosperidade, a terra da paz, a terra da saúde, a terra onde Deus se manifestava em defender o seu povo. Mas é incrível que nessa aliança em que Deus faz com Abraão, Deus está revelando a ele o que iria acontecer anos depois. Se nós não entendermos bem o texto, vamos deixar passar desapercebido algumas coisas importantes. Por exemplo, Abraão, se não prestasse atenção, não iria entender o que Deus estava dizendo, que a sua descendência, o seu povo, seriam escravos em uma terra peregrina. É que Deus sabe de todas as coisas. Deus estava dizendo: vou fazer uma aliança com você, você será muito abençoado, mas haverá um tempo, nós lemos aqui ainda há pouco, haverá um tempo em que o povo de Israel será escravo ou sofrerá, tudo por causa do quê? Da iniquidade. Eu volto no versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora eu explico para você o que Deus estava dizendo. Olhe para mim, por favor, pessoal. Vamos adiantar. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou os 12 filhos, ou as 12 tribos de Israel. De Jacó também veio José. José foi governador do Egito. Tendo José morrido, o faraó, o próximo faraó, depois da morte de José, não conhecia o Deus de Israel. A partir daquele momento, Israel torna-se escravo no Egito de Faraó. E esse tempo onde Deus permitiu, que ainda não havia se enchido a medida da iniquidade dos amorreus, então foi nesse espaço de tempo de 430 anos em que o povo de Deus sofreu nas mãos de Faraó. Já não estamos mais falando de Abraão, mas em Abraão Deus fez uma promessa. Eu disse no início que não deixe o medo roubar as promessas de Deus na sua vida. Por favor, repita comigo: não deixe o diabo roubar as promessas de Deus na minha vida. Não deixe o diabo roubar, ou o medo roubar, ou o diabo ou o medo roubar as promessas de Deus. Então vamos lá. Chega então o tempo de Moisés. Moisés nasceu no Egito, sim, mas filho de hebreus. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Moisés então descobre a sua verdadeira história do passado. Moisés descobre que ele é da descendência de Abraão. Se fosse colocar assim, seria Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos. José chegou nele. Ele disse: eu sou do sangue de Abraão, esse é o meu povo. Moisés então, lá no monte, porque fugiu de Faraó, queria matá-lo, o Senhor aparece para ele numa chama de fogo. Veja que o Senhor também apareceu a Abraão numa chama de fogo. Deus apareceu para Abraão numa chama de fogo, e tendo revelado coisas para ele que iria acontecer muito na quarta geração. Para ser mais exato, Abraão não estaria mais ali,
já estaria morto, mas na quarta geração dele iria acontecer algo sobrenatural, até que se enchesse a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, e quando esse tempo se completou, escute, preste atenção, tudo o que acontece é pela permissão de Deus. Quem sabe o povo de Israel, sendo escravo, disse: por que, Senhor, que estamos aqui escravos? Haja vista que muitos perguntaram isso. Somos hebreus, somos então filhos de Abraão, por que estamos escravos? Por que estamos sofrendo? Deus permitiu até que se enchesse a medida da iniquidade dos amorreus. Lembra desse povo que nós falamos aqui? Eteu, Jebuseu, não sei mais quem. A incredulidade reinava na terra, mas havia um povo escolhido, e esse povo estava subjugado. Quando Deus disse para Moisés: desce, Abraão, desce do monte e vai lá ter com Faraó, tira de lá o meu povo, porque eu vou cumprir, escute isso, eu vou cumprir uma promessa que fiz a Abraão lá atrás, na primeira geração, e no tempo de Moisés já era a quarta geração. Fiz uma promessa a Abraão, vou cumprir a minha promessa agora. Moisés então recebe aquela informação de Deus. Com certeza, como homem, pensou assim: por que eu, Senhor? Escute, pessoal, preste atenção, não perde isso aqui não. Certamente Moisés, como homem, disse: por que eu tenho que ir, Senhor? Por que eu? Faraó quer me matar, por que eu que tenho que ir lá? Porque assim Deus fez que houvesse um propósito na vida de Moisés também. Nasceu de uma hebreia, ameaçado de morte, porque naquela altura o faraó também mandou matar todos os meninos, para que a população de hebreus não crescesse e não houvesse uma rebelião no futuro. Faraó queria controlar tudo, inclusive na natalidade das crianças, filhos dos hebreus. Deus permitiu então que Moisés fosse criado, colocado no rio e criado pela filha de Faraó. Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus tinha um propósito. Passaram-se então os tempos, Moisés volta então para libertar o seu povo, mas voltou para libertar não com palavras, mas com o poder de Deus. Amém, pessoal? Certamente havia no povo uma descrença, no povo de Israel: nós vamos morrer aqui, somos escravos, Faraó nos domina. Certamente passava pela mente deles: nunca iremos sair daqui. Mas também havia pessoas orando: o Deus de Abraão vai nos tirar daqui, o Deus de Abraão vai nos tirar e nos levar para a terra que prometeu, a terra que mana leite e mel. Eu quero que você abra a Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13. Está bem pertinho aí, pessoal, o livro Números, capítulo 13. Para você entender bem, e que faça questão que você ache, encontre aí, para me acompanhar a leitura. Eu disse Números, capítulo 13, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo seus pais enviarem um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel.
Aí aqui vai falar sobre os nomes de toda aquela, os representantes de cada tribo. Não vou ler esses nomes que eu vou passar um tempão lendo. Mas me adianto então para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, ou seja, se em tendas, ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou a colheita das uvas. Assim subiram os espias a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Senzai, aí vai falar o nome de todo o pessoal aí. Eu me adianto então no versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhe conta, ou deram-lhe saber, a eles e toda a congregação, e lhe mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. E apresentaram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, foca nesse versículo aí. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: olha o problema, pessoal, olha o que esses homens disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel infamaram toda a terra em que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. A todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olhe para mim, por favor, preste atenção, não perca isso aqui, pessoal. Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chegam no Sinai, no deserto do Sinai. O objetivo no Sinai, no deserto, era sacrificar. Deus disse: tira o meu povo do Egito, vai ao deserto do Sinai para lá sacrificar. Após fazer a oferta do sacrifício, caminharão cerca de 40 dias até chegar a Canaã, ou a terra prometida. Por favor, preste atenção, pessoal. Estou falando aqui com detalhes para fazer você entender bem facilmente.
Portanto, Moisés vence Faraó, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto do Sinai, apresenta então um sacrifício, recebe as tábuas dos mandamentos, recebe os estatutos e as ordenações, está tudo pronto para partir em direção à terra, está tudo pronto. Só que Moisés demorou alguns dias no monte. Eu digo demorou, não foi por acaso, porque enquanto ele estava orando no monte, ele manda os espias. Ele então separa homens, representando cada tribo de Israel, ali no Sinai, ali no deserto mesmo, dizendo: olha, vocês homens valentes vão espiar a terra, vocês vão trazer para nós informações como é a terra, porque nós vamos caminhar e não queremos surpresas no meio do caminho. Surpresa que eu digo era os inimigos. Não queremos morrer nas mãos dos nossos inimigos. Então vocês vão espiar, vocês vão se infiltrar entre o povo na cidade e não sejam conhecidos. Vocês vão voltar para trazer-nos as informações dessa terra. Enquanto esses homens foram, demorou quanto tempo? 40 dias. Moisés estava recolhido no monte, em oração. Ele no monte e os espias na viagem. O povo lá embaixo, escuta isso, pessoal. O povo lá embaixo se corrompeu. O povo lá embaixo, na ausência de Moisés, fizeram um bezerro de ouro. Disseram que Moisés tinha morrido. Disseram que Moisés estava velho. O próprio Arão se deixou levar pela conversa mole de tantos, e que corromperam o povo dizendo: olha, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos chamar de Deus, porque Moisés já não sabe o que fala. Ali então a ira do Senhor se manifestou. Ora, pessoal, como é que pode? Todo esse povo viu o Senhor abrir o Mar Vermelho. Glória a Deus, pessoal. Como duvidar de Deus? Eu fico impressionado com isso. Como duvidar de Deus, se Deus abriu o Mar Vermelho? As pessoas caminharam a pé enxuto, as pessoas viram a glória de Deus, e agora vão murmurar. Quando esses homens voltam e traz as notícias de lá, dizendo: olha, a terra é boa, a terra de fato mana leite e mel, é a terra dos sonhos, é uma terra próspera, abençoada. Porém, pessoal, 10 homens daqueles que foram 12. 10 homens corromperam toda a massa, todo o povo. Eles, todos os 12, relataram a prosperidade, a terra boa, mas 10 dos 12 disseram: mas nunca que poderemos entrar lá. 10 disseram: nunca conseguiremos entrar lá, porque o nosso povo, os nossos homens são velhos e doentes, e os novos, inexperientes em batalha, em guerra. Lá nós vimos os gigantes, os filhos de Anak. Se formos, seremos mortos, seremos destruídos. 10 homens corromperam a mente, implantaram o medo na vida de todo o povo. Caleb, um dos 12, gritou e disse: parem com isso, eia, possuamos aquela terra. Olha Caleb falando na fé. Aquela terra foi o Senhor quem prometeu, ainda em Abraão. Abraão não estava vivo, Abraão não estava ali, mas a promessa de Deus estava de pé. Glória a Deus, pessoal. O Senhor prometeu, quando a medida da iniquidade dos amorreus se completassem, o seu povo seria livre da escravidão e iriam possuir a terra prometida. Mas olha o que é que Satanás faz.
Satanás perdeu no Egito, porque Satanás usava também o faraó. Então Satanás perdeu lá no Egito, e com a sua revolta, agora não queria deixar o povo de Deus possuir a terra prometida. E eu trago uma reflexão para você nessa palavra. Não é isso que o diabo quer fazer na nossa vida também? Sim ou não? Alô, gente, dorme não, pessoal. Jesus salvou você, perdoou os seus pecados, mas você ainda não chegou no céu. Quem já aceitou Jesus? Diga eu. Já se batizou nas águas? Glória a Deus por isso. Mas você ainda não chegou no céu. Você ainda está aqui. Mas existe uma promessa de Jesus, que nós seremos arrebatados e nós seremos levados para o reino. Isso é uma promessa, sim ou não, gente? E nós guardamos essa esperança de sermos arrebatados. Mas nesse período em que a promessa ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, Satanás, ele vai usar pessoas aqui na terra para desencorajar você de permanecer na fé. Satanás usou 10 homens da confiança das tribos, e olha que eles eram príncipes. Aqueles 12 homens não eram qualquer homem, ou seja, não eram qualquer pessoa comum. Aqueles 12 eram príncipes, ou seja, cada um representando a sua tribo. 10 disseram: impossível chegarmos lá. Não vamos. Aí, gente, imagina um chororô. Imagina um chororô de mães que diziam: eu tinha esperança de criar os meus filhos na terra prometida, mas agora vejo que é impossível. Imagina um chororô. As pessoas dizendo: nós vamos morrer aqui no deserto. Outras pessoas disseram: olha o que você fez, Moisés. Deveríamos ficarmos no Egito, porque pelo menos lá tínhamos uma sepultura. Mas você nos traz aqui para o deserto. Colocaram agora a culpa em quem? Em Moisés. E veja o que o pastor tem que aguentar até hoje. Veja o que o pastor tem que aguentar de muitas pessoas. Entenda, por favor, essa palavra. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que levaria o seu povo para a terra prometida, e cumpriu. Quer dizer, o povo todo não entrou porque eles pecaram e murmuraram, mas o Senhor cumpriu. Jesus fez-nos uma promessa de nos levar para o reino da sua glória. E isso só não irá acontecer se você se deixar levar pelo medo e da desesperança. Se você fraquejar na sua fé, porque a parte dele ele já fez. Cristo já deu a sua vida. Cristo então já fez a sua parte para nos salvar. Cabe agora a cada um de nós a nos mantermos firmes nesta fé e nessa palavra, para que possamos alcançar o cumprimento da mesma. Diga glória a Deus, pessoal. Então eu trago para você essa mensagem de que assim como 10 homens conseguiram corromper todo o povo, e Caleb e Moisés dizendo: para com isso, pessoal, o Senhor nos fez uma promessa lá em Abraão, e vocês já viram os seus sinais, abrindo o mar vermelho e fazendo o faraó morrer. Deus está conosco, pessoal, vamos em frente. Mas eles baixaram a cabeça e disseram: não, nós não vamos conseguir, porque são 10 homens dizendo que lá existem os filhos de Anak, e se formos será um massacre. E aí, pessoal, entrou o medo venceu então o povo. Escute, pessoal, a dúvida venceu o povo. O povo se deixou levar pelo medo, a dúvida, e com isso entrou a murmuração. E a murmuração trouxe também a rebelião, e a rebelião também trouxe a ira de Deus. Quer que eu repita?
O medo fez entrar a dúvida, que trouxe a murmuração, que trouxe a idolatria, que trouxe a ira de Deus. Não preciso dizer o resto, o que aconteceu com aquele povo. O Senhor se irou e disse: não vou mais levar vocês. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas o Senhor cumpriu. Amém, pessoal? Para findar então a nossa mensagem, não deixe que o diabo enfraqueça a sua fé. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você tem promessa de Deus na sua vida. Não é uma dificuldade que você vai deixar essa dificuldade apagar a sua fé, e aí você se entregar para a doença, se entregar para a miséria, se entregar para o caos, se entregar para as lutas, se entregar até mesmo para o diabo. Porque há pessoas que dizem assim: não tem jeito, no tempo que estava no mundo tinha dinheiro, tinha isso, tinha aquilo outro, fui só vir para a igreja, tudo passou a dar errado. É essa imagem que o diabo tenta mostrar para você, que enquanto você estava no pecado, você tinha dinheiro. O povo jogou isso na cara de Moisés. Quando estávamos no Egito, nós tínhamos comida. Quando estávamos no Egito, quando o nosso povo morria, tínhamos onde enterrar. Agora estamos no deserto. E Moisés disse para eles: vocês não ouviram que esses homens também disseram que o que viram lá de fato é a terra prometida? Os inimigos que estão lá serão derrotados, assim como o Senhor derrotou o Faraó. O Senhor derrotou o Faraó, então esses gigantes também cairão por terra, assim como Deus abriu o mar vermelho. Mas o povo não conseguiu enxergar ou ter essa fé. Que essa palavra, meu irmão, sirva de despertamento para você. Jesus fez uma promessa, e Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja na luta, mas Deus está vendo a sua fé, Deus está vendo a sua perseverança, e aqueles gigantes vão cair por terra, e aqueles problemas terão seu fim, porque Deus é Deus. Glória a Deus, pessoal. Encare os seus problemas. Ah, bispo, mas são gigantes. Mas é o Senhor quem vai lutar por você. Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Não deixe que o medo, a dúvida, a murmuração, a rebelião, porque é um trazendo o outro. Medo traz a dúvida traz a murmuração traz a rebelião traz a idolatria traz a ira de Deus, porque foi sucessivamente. Medo, dúvida, murmuração, rebelião porque se revoltaram contra Moisés. E após a rebelião, a idolatria, e a idolatria, a ira de Deus. Não deixe que isso consuma você, mas tenha absoluta certeza: Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Jesus fez, não tem um louvor que fala assim: Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crescem. Ele falou assim: cai os montes e os homens, mas suas promessas sempre estão de pé. Ele nos tem provado que Deus não mudou, poderoso Ele é. Glorifica Jesus bem forte. Fica de pé você que crê nessa palavra.